Olá, sou Marcos Vinícius, nefrologista. Antes de mais nada, gostaria de falar para vocês sobre a diferença entre nefrologia e urologia. Ambas as disciplinas tratam do aparelho urinário. No entanto, a urologia ela se dedica mais a procedimentos cirúrgicos, como retirada de tumor, retirada de cálculos urinários obstrutivos. E a nefrologia da parte clínica e de doenças mais específicas do rim. E também das situações em que o paciente requer um procedimento chamado diálise. Bom, dito isto, vamos falar hoje sobre a doença renal crônica. Antes de mais nada, é bom falarmos do papel do rim. O rim tem 3 papéis fundamentais: o equilíbrio da água no nosso organismo, a eliminação dos resíduos produzidos pelo nosso metabolismo e o controle ácido básico. A doença renal crônica, portanto, significa a perda progressiva dessas funções, até que o organismo não consiga mais exercê-las sem o auxílio de um procedimento como a diálise ou o transplante. Isso acontece quando a filtração renal atinge apenas 10% da sua capacidade inicial. A doença renal é classificada em estágios. Você tem um estágio inicial em que essa filtração ela está normal, apesar de você ter doenças como infecções ou cálculos. Você tem uma outra situação onde essa filtração caiu a níveis entre 90% e 60% do que é o original. Um outro momento em que essa função está entre 30% e 60%, quando ela está abaixo de 30% e quando ela está abaixo de 15%. Normalmente os cuidados maiores é quando ela atinge esse nível abaixo de 15%, que é iminente a necessidade de um procedimento dialítico. A doença renal hoje é considerada uma epidemia no mundo. Ela é classificada junto com outras doenças como as chamadas doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, além da doença renal crônica, nós podemos mencionar a diabetes, a hipertensão e os cânceres. Essas doenças são hoje consideradas todas epidemias mundiais. E a doença renal crônica tem como principais elementos causadores da sua origem no mundo exatamente a diabetes e a hipertensão. Portanto, há uma inter-relação entre essas doenças. Sinais e sintomas que a gente pode indicar grupos de risco, além da diabetes e da hipertensão, que a gente pode indicar como muito possíveis de serem candidatos à doença renal crônica, seriam os pacientes que fazem uso crônico de anti-inflamatórios, os pacientes que possuem doenças infecciosas urinárias de repetição ou que são portadores de cálculos urinários ou ainda que são parentes de pessoas que têm doenças renais crônicas ou doenças genéticas que atingem o rim, como a doença renal policística. Quais são os principais sintomas que você poderia mencionar relacionados à doença renal crônica? Seria justamente a hipertensão, a formação de edema, popularmente conhecido como inchaço, uma anemia crônica refratária ao tratamento, que não depende da reposição de ferro, e basicamente a alteração da creatinina no sangue, que aí já é um procedimento que depende da intervenção médica, que a gente recomenda como o necessário, o desejável, que todo paciente procure um médico, pode ser um clínico inicialmente, para dosar a sua creatinina, fazer o seu sumário de urina e o seu hemograma, como formas de identificar, medir a sua pressão, como formas de identificar esses fatores que indicariam a presença dessa doença. Como elementos de prevenção, a gente recomenda, justamente pensando nesse conjunto de doenças crônicas não transmissíveis, que a pessoa cuide do seu peso para evitar a obesidade, que a pessoa cuide da ingestão de sal para evitar a hipertensão e que a pessoa use de forma parcimoniosa os anti-inflamatórios caso seja portador de alguma doença que requer o uso crônico deles e que rotineiramente o seu médico avalie sua função renal através da creatinina. Então, essas seriam as nossas principais recomendações, a que os médicos e os leigos possam estar preocupados com esses possíveis indicadores e esses marcadores da presença dessa importante doença na nossa comunidade, eu diria, mundial hoje, na nossa planeta. Então, eu agradeço a atenção de vocês e sugiro que, se houver alguma dúvida, alguma questão,
seja enviada para que nós respondamos no próximo programa. Obrigado pela atenção.